eu vou saber a diferença entre dados comuns ou gerais e os dados sensíveis? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias, sem exceção, eu trago um conteúdo inédito para ajudar você no seu dia a dia e também elevar a sua carreira para o próximo nível. Se esse conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like e para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho das notificações. Silvia, como que eu sei se os dados são comuns ou gerais ou se eles são sensíveis? Nós vamos por exclusão e essa técnica vai te ajudar muito a identificar. Número 1. Todos os dados por padrão são comuns/gerais. Qual é a diferença? A diferença é que eles são tratados de modo diverso caso eles sejam sensíveis ou eles sejam de crianças e adolescentes. Então, a primeira coisa, peguei um dado na mão, o que eu tenho que fazer com ele? Vamos classificar esse dado. Esse dado, ele é de criança e adolescente? Não. Então, ele tem muita chance de ser um dado comum ou geral. Ele é um dado sensível? Também não. Então, ele é um dado comum ou geral. Silvia, mas a pergunta do vídeo era, como identificar um dado sensível? O dado sensível é o mais fácil de identificar. Então, vamos primeiro tratar a história dos dados de crianças e adolescentes? Muito bem. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado criança uma pessoa natural menor de 12 anos. Então, quando você pegar um dado pessoal na mão, na hora de classificar, busque a idade dessa pessoa. Se ela tiver até 11 anos, 364 dias, ou seja, 12 anos incompletos, ela é considerada criança. Se ela tiver entre 12 anos e 18 anos, ela é considerada um adolescente. Então, primeira coisa, estou classificando, verifiquei a idade. É criança? É adolescente? Trata os dados lá no capítulo onde está o artigo 14, ok? Não é? Então, vamos ver se é um dado comum ou geral ou se é um dado sensível. Silvia, por que você está chamando de dado comum ou geral? Porque nós sempre chamamos os dados comuns de dados comuns. Mas no último documento que a ANPD lançou, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lançou, ela chamou de dados gerais. Então, para a gente abarcar o entendimento de todos, hoje eu falo que é comum ou geral, porque comum é o normal que todo mundo sempre falou e geral é como a ANPD está classificando, tá? Então, coloca lá comum/geral, como dizia um professor meu de prática forense lá quando eu fiz faculdade há 30 anos atrás, o que abunda não prejudica. Então, coloca comum/geral que você nunca vai estar fazendo errado. Então, vamos lá. O dado, ele não é sensível, ele não é sensível nem de criança e de adolescente, ele será um dado comum ou geral. Então, vamos identificar agora um dado sensível. Muito bem. Aonde eu procuro essa informação? A própria Lei Geral de Proteção de Dados traz no artigo 5º, inciso 2, o que são dados sensíveis. Deixa eu só falar um pouquinho antes de eu contar para vocês os dados sensíveis, o que é o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados traz a natureza jurídica ou os conceitos de termos que são novos para a maioria das pessoas. São termos técnicos usados durante toda a Lei Geral de Proteção de Dados e que aqui eles são explicados nos mínimos detalhes. Então eu brinco que eu chamo o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados do glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos embora lá para o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados no artigo 5º, inciso 2. Olha bem, esse rol, ele é taxativo. Não pode ser incluído mais nada no rol de dados sensíveis, além desses que estão aqui no artigo 5º, inciso 2. Então, vamos a eles? Vamos! Então, vamos lá. Diz assim no artigo 5º, inciso 2. Dado pessoal sensível é dado pessoal de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde,
ou a vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Lembrando sempre que pessoa natural, de acordo com o Código Civil, é a pessoa que tem vida. A partir do momento que a Lei Geral de Proteção de Dados ficou silente, ou seja, não se manifestou sobre a proteção dos dados pessoais de pessoas que já faleceram, de mortos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados pessoais de pessoas naturais, ou seja, de pessoas que têm vida. Muito bem, então vocês viram esse rol? Tudo que não estiver no artigo 5º, inciso 2, não é considerado dado sensível. Então, quando você vai em hospital e você tem que dar os seus dados ali naquele ambiente hospitalar para o tratamento médico, ele é considerado, então, um dado sensível. E tem uma informação muito importante. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela foi regulamentar a dosimetria das sanções administrativas, lá no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, existem as penas, as sanções que serão aplicadas aos controladores e operadores que não cumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse artigo 52, ele é vinculado apenas em processos administrativos da Autoridade Nacional, como o caput, ou seja, a cabeça do artigo 52, deixa muito claro. E lá, especificamente, está dito com todas as letras quais são as sanções administrativas que as empresas, os controladores e os operadores podem sofrer por violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas esse artigo dependia de regulamentação. E quem é no Brasil o órgão competente para regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ela fez isso. Lá na resolução número 4, ela criou a dosimetria das sanções. O que é isso, Silvia? A dose da sanção que será aplicada. Então tem uma série de regras. E olha que importante. Eles determinaram com todas as letras na regulamentação que quando a violação se refere a dados sensíveis, ou seja, todos esses dados que eu acabei de ler aqui, que estão no artigo 5º, inciso 2, as violações serão consideradas graves. Mesmo que seja uma infração boba, mas envolve dado sensível, que seria boba se fosse dado comum, a partir do momento que tem dados sensíveis envolvidos, então todos esses que eu acabei de ler para vocês, a falta, a violação será considerada grave e, portanto, a imposição daquela sanção será no nível mais alto, na dosimetria mais alta. Então, presta atenção aí na sua empresa, aí nesse controlador que você está fazendo adequação, se há tratamento de dados sensíveis. Não, Silvia, aqui não é tratamento, não há tratamento de dados sensíveis. Você tem certeza? Por acaso, quando o seu empregado vai bater o ponto, ele usa digital? Olha o que está escrito aqui. Dado biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é dado sensível. Você tem a foto do funcionário lá para poder fazer o cadastro dele num crachá ou no próprio livro de registro desse funcionário? Dado sensível. Quando uma pessoa vai entrar na tua empresa, nas dependências da tua empresa e é feito aquele cadastro que todo mundo faz, você tira uma fotinho daquela pessoa quando ela vai entrar? Dados sensíveis. Então presta atenção que eu ainda não consegui encontrar nenhuma empresa que não tratasse dados sensíveis. E se a violação for justamente no tratamento dos dados sensíveis, a sua empresa, o controlador, pode receber uma sanção administrativa em nível máximo. Esse conteúdo fez sentido para você? Se fez sentido, aperta o like antes de ir embora e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.